Pessoal, boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje, nessa nossa primeira audiência, pública para a elaboração, então, da Lei da Assistência Técnica e Fomento à Habitação de Interesse Social. É um prazer recebê-los. A gente vai apresentar um pouquinho da equipe da Secretaria da Habitação, algum contexto histórico, uma parte do que já aconteceu em Limeira, experiências de outras cidades. E, no final, a gente abriremos, na verdade, para as considerações, para as perguntas. A Nana Chara está com uma prancheta, né? Ela vai passar e vocês podem fazer anotações, considerações, perguntas, como desejarem, porque o dia hoje é de ouvir o público, ouvir quem está aqui interessado no tema aí da habitação de interesse social. Tá joia? Eu quero agradecer à Câmara por ter cedido esse espaço hoje para a Secretaria da Habitação, em nome do prefeito Mário Botion. Quero agradecer ao vereador Helder do Táxi, que está presente aqui na nossa plateia, o Ceará e todos os demais lideranças. Muito obrigada. Tá? Então, a ideia hoje é audiência pública para a formulação da Lei Municipal de Assistência Técnica e Fomento em Habitação de Interesse Social. Então, hoje, nós não vamos apresentar a lei, porque a ideia é elaborar a lei através da participação popular, através da participação daqueles que estão interessados, sejam agentes, sejam envolvidos, seja o beneficiário final, mas elaborar uma lei a partir dessa participação, com o envolvimento da população. Essa luz está boa para vocês? Está escuro? Está ok? Legal. Eu sou Marcela Ciscão. Oi? O quê? A maior parte vai estar em apresentação maior, só essa, é que são muitos nomes, tá? Eu sou Marcela Ciscão, então, sou secretária de Habitação desde o início da gestão Mário Botion. Eu queria apresentar para vocês a equipe da Secretaria da Habitação. A gente tem a Adriana Meneguin, que é nossa diretora de Desenvolvimento Habitacional. O gerente de apoio habitacional, que é o Vinícius Turati. Ele é hoje responsável pelas oficinas na secretaria, que é a FAMU, Banco de Materiais e Olaria Ecológica. A arquiteta Lívia de Salve... perdão, pulei o Lucas. Chefe do setor de fomento, Lucas Endrigo Caetano, responsável por toda a parte de aquisição e compras na secretaria hoje. A arquiteta Lívia de Salve Lazaneu, que é uma conquista desse ano ali na secretaria. Ela era da Secretaria de Planejamento e está lá com a gente hoje. O engenheiro civil Neil Armstrong, que também é uma conquista desse ano. É a primeira vez que a SEB tem um engenheiro e um arquiteto no corpo, né, em conjunto, no corpo de profissionais efetivos da Secretaria da Prefeitura Municipal de Habitação. A assessora-geral de Habitação, Nana Chara Dionello, que eu já apresentei elas para vocês, é ela que vai conduzir aí a questão das perguntas, da organização das contribuições. E não estão aqui hoje, mas também fazem parte desse programa, a gerente de atendimento, Silvia Frazão, e a assistente social, Simone Falp Cirilo. Ficou maior já, né? Tá bom assim? Legal. De nada. Então, o que é assistência técnica? Né? Tem bastante... a gente viu ao longo da nossa jornada aí de janeiro até aqui, que tem alguma confusão ainda com relação à terminologia. Inclusive, num seminário que a gente foi recentemente no Rio de Janeiro, falou-se um pouco de assessoria, falou-se da confusão de assistência técnica com assistencialismo social, mas a terminologia correta para aquilo que a gente quer prestar aqui na cidade de Limeira, que é uma obrigação por lei federal, é assistência técnica. Não tem nada a ver com assistencialismo, nem com serviço social e nem com assessoria, que é um termo aí diferente, que pode ser adquirido, comprado, né, financeiramente, diferente da questão da assistência, que é uma questão gratuita, pública e direcionada à população de baixa renda. Então, para ler aqui, então, prestação de serviço público gratuito, que inclui todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra, a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, necessários para edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária e edilícia da habitação.
Então, a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, como que a gente chega até aqui. Isso é uma coisa que está bastante na pauta no momento, mas ele não nasce agora, né? Não nasce nos anos 2010, já existe há algum tempo. A gente vai passar alguns contextos que ocorreram em outras cidades. E a gente verifica que isso acontece lá desde os anos 40, né? Mas pesquisando um pouquinho a questão habitacional, a gente vê que os programas habitacionais promovidos pelo governo, de uma maneira em geral, eles sempre acabaram favorecendo o sistema formal da construção civil, né? Indiretamente, a ação de construtoras, né? E não houve ações, do modo geral, para apoiar processos alternativos. A produção de habitação, sempre em pequena escala, ela acaba se dando por autoconstrução. Então, aquela pessoa isolada, que não está num grupo, não está dentro do movimento de moradia, se ela não tem recurso para pagar um profissional, ela acaba se virando por autoconstrução. Ela conhece algum pedreiro, algum servente, ela vai se virando, vai fazendo aos pouquinhos, e ela acaba se virando dessa maneira mesmo. Recentemente, né, então, fazendo um pulo aí para a atualidade, no programa Minha Casa Minha Vida, atualmente existe uma tentativa de financiamento de entidades com o recurso do Fundo de Desenvolvimento Social. Só que o resultado, infelizmente, ainda é ínfimo em relação ao programa Minha Casa Minha Vida direcionado às empresas, que é aquele com recursos do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial. E a escala, de qualquer maneira, não é da produção individual, é sempre com formas associativas, né, populares, ou movimentos de moradia. Então, ainda aquela pessoa que está isolada, que não está interagindo num grupo, né, ela não participa aí do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, isso foi só uma relação de como que aconteceram os programas habitacionais ao longo do tempo, né? Agora a gente vai entender como que a gente chega até a parte da assistência técnica. Nos anos 70, os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, os CREAS, que são os conselhos de classe, regravam a isenção da responsabilidade técnica para edificações de pequeno porte. Então, uma edificação de pequeno porte não precisava de um responsável técnico. Tá? Isso aconteceu até 1978, mais ou menos, e podia se construir entre 50 e 80 metros quadrados, conforme a região. A gente sabe hoje que essa área não define se isso é uma moradia para uma população de baixa renda, né? A gente tem empreendimentos aí de classe média a produção de unidades habitacionais com 50 metros quadrados, né, que a gente vê no mercado. Então, isso não é definidor de atendimento para... Hoje em dia, não é definidor de atendimento para a população de baixa renda. E a ideia era favorecer a produção habitacional da população de baixa renda, só que isso acabou gerando o quê? A autoconstrução. Se a pessoa não precisava de um responsável técnico, não precisava contratar um profissional, ela fazia de que maneira? Sozinha, né, por autoconstrução. Isso acabou sendo abolido porque os conselhos de classe entenderam que era um problema socioeconômico, não era um problema da questão profissional do arquiteto e do engenheiro em si. Os estados, então, começaram a discutir a questão da prestação de serviço de assistência técnica, porque as pessoas tinham, então, que utilizar do serviço profissional para fazer o projeto, né, fazer a regularização, fazer a construção de suas residências, e elas não tinham dinheiro para ter acesso a esse profissional. Em Porto Alegre, em 1977, foi instituído o Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica, que é o ATME, apresentado pelo sindicato e capitaneado pelo arquiteto e urbanista gaúcho Clóvis Ilguin Fritz, que é depois quem vai começar o trabalho da aprovação do projeto de lei da assistência técnica federal, que a gente vai ver mais para frente. O Rio Grande do Sul, né, por histórico, é um estado muito politizado, e isso se dava dentro do próprio sindicato, eles mesmos organizavam esses trabalhos ali. Depois disso, né, após a extinção do BNH em 1986, houve
um lapso aí de programas habitacionais pelo governo federal e acabaram acontecendo alguns programas habitacionais financiados por fontes alternativas, com perspectiva mais social, práticas tradicionais entre a população de baixa renda, como o mutirão. Então, aqui só como um exemplo, a gente tem um caso ocorrido em Osasco, que é bem conhecido aí do pessoal que estuda essa questão da habitação interesse-social, que é o COPROMO, feito em sistema de mutirão pela usina, e aconteceu entre 90 e 98. Nos anos 90, em Porto Alegre, né, voltando então lá naquele contexto da onde primeiro aconteceu a prestação de serviço de assistência técnica. A cidade incorporou a responsabilidade da assistência técnica na lei orgânica do município. E, a partir daí, várias cidades acabaram fazendo o mesmo, incentivado pelos conselhos regionais de classe, pelos CREAs. Na mesma década, surgiram várias cartas, na verdade, o financiamento, né, com cartas de crédito, com recursos do FGTS, para aquisição de imóveis usados e de materiais de construção, que seria o financiamento da pessoa individual, não dentro de um programa habitacional. Nesse caso, novamente, mais uma ação que levou à autoconstrução, porque muitas vezes a pessoa ela resgatava aí a carta de crédito para usar numa reforma, numa ampliação, numa construção, comprando materiais, mas ela não estava sendo orientada tecnicamente, porque não era obrigatório. Nos anos 2000, então, a Constituição Federal ela recebe uma emenda que passa a considerar a moradia digna como direito social, e o Estatuto da Cidade, em 2001, ele possibilita a existência de uma lei para regularizar a assistência técnica em nível nacional. Então, lá em 2001, ele dá essa abertura, e depois a gente vai ter essa concretização. O projeto de lei federal, em 2002, que origina a Lei da Assistência Técnica Federal, existente hoje, ele, então, assegurava às famílias de baixa renda assistência técnica gratuita. Essa proposta foi feita pelo, então, deputado federal, arquiteto e urbanista gaúcho Clóvis Eugen Fritz, que é aquele cara que participou lá em 77 da primeira ação nesse sentido com a ATM, lá em Porto Alegre, e depois teve apoio continuado até a sua aprovação pelo deputado federal Zezéu Ribeiro. A partir daí, houve várias organização de seminários, e nacionalmente isso aconteceu para que os estudos da matéria fossem dando corpo para a concretização dessa lei. E ela é aprovada, então, em 2008. É a Lei Federal número 11.888, de 24 de dezembro de 2008, conhecida como Lei da Assistência Técnica, assegura o direito das famílias de baixa renda, assistência técnica pública e gratuita, para edificação, reforma, ampliação ou regularização de suas moradias. Então, nas palavras do próprio Clóvis, né, a ideia consistiria basicamente em quê? Né? Se moradia, então, é um direito constitucional, moradia digna, a saúde, a educação, justiça são necessidades, né, e o Estado remunera, paga médicos, professores, advogados, são pagos pelo governo, por que arquitetos e engenheiros não poderiam ser? Então, a ideia é que a prestação do serviço público e gratuito seja feita corriqueiramente, né, dentro do município. Então, aqui uma foto para registrar. Esse é o Clóvis. A gente esteve num seminário agora em abril, no Rio de Janeiro, e ele esteve lá participando, dando essa contribuição que a gente traz aqui hoje. Perdão. Esse é o Gilson Paranhos, que ele vai ser citado mais para frente, do Distrito Federal, a Lívia, a Adriana e eu. Então, toda a equipe lá no seminário. Então, aqui um pouco dessas experiências que aconteceram em outros municípios. Em Porto Alegre, esse programa ATM, né, ele aconteceu aí a partir de 1977. A regularização, né, acabou beneficiando aproximadamente 700 famílias. Foi feito através do sindicato.
E várias ações foram feitas naquele momento. É um dos pioneiros no Brasil. Em Campo Grande, teve o programa Construindo Legal. Ele atende aqui uma quantidade de alvarás de 5, a BITSE 1, processos 31. Era uma ideia de escritório modelo, né, de arquitetura e urbanismo, feito pela Empresa Municipal de Habitação. Em Belo Horizonte, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, ela institui um serviço operacionalizado do Serviço de Arquitetura e Engenharia Pública em BH. Teve início, esse aqui, em 1946, e ele ainda está em andamento. Praticamente 140.500 lotes regularizados ao longo desses anos, 14 mil famílias atendidas. Em 6 meses, foram distribuídas 500 certidões de baixa de habite-se. O projeto Cataguás de Arquitetura Pública, em Belo Horizonte, através da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atendeu... Esse é um programa de extensão da universidade, é um projeto parecido com o que a gente tem aqui com a PUC Campinas. Atendeu um total de 113 famílias. O período de atuação começou em 2004 e foi até 2007. Então, aqui o atendimento das famílias, né, uma visita ao local e uma imagem do projetinho realizado, então. Em Rebouças, no Paraná, houve um projeto Casas Populares, Casa Ecológica, que, assim como aqui em Limeira, tinha a ideia da produção do tijolo ecológico, né, como a gente tem a olaria ecológica. A instituição responsável foi a Associação de Desenvolvimento Comunitário da Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente de Rebouças, e teve uma atuação, um público-alvo de 100 famílias, com renda média de até 3 salários mínimos. Algumas experiências do Seminário do Rio de Janeiro, que é o Programa de Aperfeiçoamento Profissional do IAB do Rio de Janeiro. O início foi em 2001, término em 2003. Foram realizados 394 projetos, 116 moradores com obras concluídas até 2003. E, por fim, a CODAB, do Distrito Federal, que é uma companhia lá de desenvolvimento habitacional. Eles têm praticamente 5 eixos de atuação, e o eixo de atuação da assistência técnica é o projeto na medida. Eles têm também lote legal, morar bem, aluguel legal e portas abertas. O projeto na medida, ele já atendeu 89 famílias, desde que foi instituído... Desde o ano passado, quando ele foi instituído nesse formato atual, né? Então, eles distribuíram escritórios técnicos de assistência técnica em todo o território para conseguir alcançar a população onde ele está, né? Diferente de uma cidade como Limeira, que a gente é capaz de ter um escritório na prefeitura ou em algum outro lugar para atender essa população. Brasília é uma cidade muito espraiada, né? E atende toda a região do entorno. Então, foi necessário eles montarem esses escritórios para chegar até a população. Algumas experiências em Limeira. Então, de 1994 a 2001, houve o fornecimento de projetos arquitetônicos padronizados pela Prefeitura Municipal de Limeira. Existia um catálogo com 8 modelos. O interessado recebia o projeto gratuitamente e deveria contratar um profissional para ser responsável técnico pela obra. Ele era regrado pelo Decreto 243 de 94 e pela Lei 1963 de 85, que dava um enquadramento dessas famílias. Nesse projeto, né, dentro dessa ideia, a gente vê uma questão profissional aí que fica bem ambígua, né? A prefeitura incentivando que a pessoa contrate um profissional só para assinar um projeto pronto.
Então, era uma questão que acabou perdurando até 2001. Essas plantas ficavam no arquivo lá da Secretaria da Habitação. A pessoa xerocava aquela planta que interessava a ela naquele momento, e aí procurava um profissional realmente para assinar e fazer o projeto legal ali dentro do órgão, né, dentro da aprovação. Não havia, com isso, nenhum acompanhamento de obra, né, nenhuma orientação posterior. O convênio com a AEAL, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Limeira, ele durou de 2006 a 2008, teve 2 contratos de convênio, um não foi concretizado. A elaboração de... Foi concretizado? Foi. A elaboração de plantas populares com repasse de verbas para os profissionais. Houve mais ou menos uns 15 profissionais envolvidos, e eles chamavam esse trabalho dentro da EAL de engenharia social. Então, são os vários nomes, né, que a assistência técnica teve ao longo do tempo. Assim como no caso anterior, aqui, diferente do caso anterior, aliás, havia recursos próprios do município e havia um convênio com a EAL, com a entidade. A EAL selecionava os interessados, né, os associados profissionais interessados em prestar esse serviço das plantas, tinha um valor reduzido, mas era um valor acordado pelo convênio, e era feito esse repasse de verbas conforme a secretaria demandava, então, a elaboração de projetos, né, conforme encaminhava o cliente, né, o beneficiário final, aí, para que a EAL atendesse esse beneficiário. Deveria haver acompanhamento de obra, porque pressupõe-se que, como a pessoa era responsável, ela deveria acompanhar a obra. A gente sabe que alguns engenheiros e arquitetos relataram que foram nas obras, né, que acompanharam normalmente, mas a gente também sabe que outros acabavam não fazendo isso. Muitas vezes, chega lá para nós, hoje, nos processos de assistência técnica, plantas aprovadas dessa época ou da época anterior que não foram construídas, ou que foram construídas parcialmente, ou foram construídas de outra maneira. Porque a pessoa começa a construir, ela tem outra ideia, ela não foi orientada corretamente, né, não teve um atendimento individual de prestação de serviço nesse sentido de entender qual que é a necessidade do cliente, montar com ele essa necessidade, e aí, então, elaborar um projeto. Em geral, era um projeto pronto, uma planta padronizada. Em 2015, a Secretaria Municipal da Habitação começa a prestar o serviço da assistência técnica. Naquele momento, o organograma dessa prestação de serviço tem esse formato. Esse slide saiu do balanço apresentado no final de 2016 sobre essas experiências. E a gente tem, então, a assistência vinculada ao projeto e acompanhamento de obras, que seria a parte técnica mesmo do profissional, o serviço técnico, o banco de materiais e a olaria ecológica, que são as oficinas, e vinculados, então, à execução de obra. Foram atendidas, né, até o final de 2016, 37 famílias, e tinha 140 famílias em andamento, esse número já é diferente hoje. E as parcerias estabelecidas naquele momento continuam, né, que é a AFT, o projeto de extensão da PUC Campinas, a FUNAP, que está contratado, a Central de Voluntários e as secretarias e autarquias municipais. A Adriana vai comentar um pouco agora sobre as experiências. Nós começamos, eu vou falar um pouquinho, se eu precisar de uma ajuda, eu vou chamar o Lucas
porque eu e o Lucas estamos desde o começo da assistência técnica. Na realidade, a Jaqueline e o Max, que estão aí no fundo, foram foram os dois que começaram esse programa no governo do Paulo Radiche, sob o comando do Felipe Penedo, que era o secretário na época, acho até que do Alex no começo, né, Alex? E aí eles me convidaram para fazer parte dessa equipe. O Lucas já estava lá nesse período, e aí nós começamos a fazer o que podíamos, tentando nos adequar a essa legislação. Desde então, a gente está nessa luta para conseguir regulamentar essa lei no âmbito municipal, com as nossas realidades, assim, com as realidades de Limeira. Eu vou falar um pouquinho algumas situações que a gente encontra, porque, como dizia já, que assim, a gente não tem favela na cidade, né? Assim, todo mundo sabe disso, que Limeira é uma cidade que não tem favela. Então, ok, beleza, estamos perfeitos. Só que, na realidade, essa é uma realidade do terreno para fora. Então, a gente tem infraestrutura básica na cidade toda, né? A gente tem rede de esgoto, a gente tem iluminação, a gente tem tudo isso, mas aí, quando a gente se depara com o lote para dentro, a gente tem situações bastante difíceis, e foram essas situações que a gente encontrou. Então, a gente encontrou situações onde as pessoas viviam em edícula construída, sem banheiro, por exemplo. Então, a pessoa dentro da cidade, dentro da malha urbana, e a pessoa tinha uma situação de simplesmente não ter banheiro. E aí a gente ficava se perguntando, como é que faz, né? E difícil, né, Lucas? Mas fomos tentando ajudar um pouco essas pessoas. Para apontar, tá. Então, aqui tem duas experiências que são do ano passado ainda, que é uma casa no Abílio Pedro, que eles viviam, era um embrião do CDHU, é isso? Um embrião do CDHU que tinha um dormitório, né? Aquele esquema básico que era uma cozinha, um banheiro, um dormitório. E essa família tinha 10 pessoas, não, mentira, 10 filhos, mais o casal. E viviam todos nesse mesmo espaço. Então, mas chegou para a gente como assim, precisa de um auxílio para trocar a telha. E nós fomos até lá e a gente se deparou com uma situação muito pior do que precisar trocar só a telha. Então, nós realizamos aqui, nós ampliamos uma área de convívio, que é uma cozinha, porque a cozinha era usada como quarto, o quarto era usado como quarto, e eles tinham feito um puxadinho, que também era usado como quarto. Aí nós criamos uma área de convívio, mais um quarto e mais um banheiro, que a gente achou que era o que a família... Na verdade, a família até precisaria mais, mas era o que se adequava no terreno. Na outra situação, é exatamente a situação que eu falei, de uma família que morava numa edícula sem banheiro. Nós construímos ali embaixo, está o banheiro. Eu não tenho foto mais atual, mas esse banheiro foi finalizado agora. Tá? Naquele caso ali, ó, a gente tinha só algumas lajes colocadas, na verdade, só as vigotas da laje sem a cobertura. Então, nós doamos o material para fazer essa cobertura e doamos o material. Nesse caso, nós doamos os blocos, doamos o revestimento do banheiro e o material para cobertura. Isso tudo no ano passado. Essa situação aqui é uma situação que nos chegou através de uma entidade, que é a Aldeias. A Aldeias estava atendendo uma família onde é uma família, novamente, que morava num embrião, dessa vez no Antônio Simonetti. A família era composta pelo casal e mais 4 filhos. E eles estavam recebendo
mais 2 crianças que eles adotaram nesse período, para que elas não fossem colocadas, eram da família, eles eram os tios, para que eles não fossem colocados para adoção, porque uma delas tinha deficiência. Então, essa família resolveu assumir essas 2 crianças. Só que um casal mais seus 4 filhos, com mais 2 crianças, de novo, não cabia em um dormitório só. Então, a gente conseguiu também fazer ali, acho que aqui dá para ver, aqui acabava a casa deles. Nós construímos nessa região um grande dormitório aqui. Esse pessoal é a equipe da FUNAP, né? Do Centro de Ressocialização, fazendo aqui o baldrame, depois aqui o contrapiso. Nós doamos os blocos que eles mesmos fizeram na FAMU, nós conseguimos essa doação. Conseguimos a doação de uma empresa da cidade que nos forneceu o madeiramento, e as telhas a gente tinha no banco de materiais nosso, que depois a gente vai falar um pouquinho do banco também. O banco de materiais, a gente tinha as telhas lá, e tinha essa subcobertura também. Então, agora está numa fase de acabamento já dessa construção. Esse outro caso é um caso no Antônio Simonetti também, só que na área de terrenos, porque o Antônio Simonetti teve uma parte que foi entregue casas, né, embriões, e outra parte que foram entregues lotes. E esses lotes pressupunham uma construção em mutirão, que acabou nunca acontecendo. Então, essas pessoas receberam esses lotes e muitas delas não tinham como construir. Esse caso é um caso que a pessoa realmente não tinha como construir. Ela começou fazendo um barraco na frente, que, quando a gente foi fazer uma vistoria, viu que estava totalmente irregular, totalmente comprometido estruturalmente. Entramos em contato com a Secretaria de Obras, eles fizeram para a gente a demolição desse barraco, que foi bastante complicado, porque, claro, que a pessoa não queria demolir aquilo que ela tinha conseguido construir, mas a gente fez um acordo que, assim, vamos demolir isso, porque está totalmente irregular, mas ajudamos a construir. Essa foi uma família que foi até a nossa olaria, produziu todos os tijolos, e a gente está fazendo a construção dela inteirinha em tijolo ecológico. Está assim ainda? Está um pouquinho mais alto agora. Eles têm um pedreiro próprio que está fazendo lá para eles. Está um pouquinho mais alto do que isso agora. Mas a gente fez desde da demolição, a terraplanagem, orientamos toda a fundação e agora continuamos orientando a construção dessa família. De experiência que nós temos, assim, a gente atendeu umas 160 famílias, né, Lucas? Dessas 160 famílias, uma boa parte a gente conseguiu atender de alguma forma com projeto ou com doação de material. Algumas famílias precisam só realmente de uma doação de material, mas são muito raras. A grande maioria precisa da doação de material, do acompanhamento e mais. Na realidade, elas precisam de um passo anterior a tudo isso, que é de uma reorganização social da família, né? Então, por isso, a gente conta sempre com o CEPROSOM para nos ajudar, porque eles precisam de uma reestruturação geral. Essa história de que chega encaminhado pedindo telha, sempre é telha, né, Lucas? Sempre é telha, só que raramente é só isso que a família precisa. Alguma outra coisa? A observação geral, né, que a gente tem nesse projeto, por experiência, agradecemos quem, né, gerou esse projeto também, que veio da outra gestão, né, mas é uma ideia que vocês veem por outros municípios
bem já antiga, uma necessidade antiga do nosso país. Nós sabemos em cada reforma que a gente faz na nossa própria casa o quanto é difícil administrar tendo recursos. Imagina não tendo recursos, né, de nenhum tipo. Inclusive recursos, como a Adriana estava falando aqui, de ordem de reorganização familiar mesmo. Então, o nosso trabalho na habitação não restringe apenas a um campo material, mas também a um campo de assistência social junto ao CEPROSOM, né? Nós não fazemos tecnicamente, nem temos a habilidade de fazer esse acompanhamento social, mas ele é feito em conjunto, né, através dessas assistentes que são guerreiras junto com a gente também, né, ao chegar nessas casas onde a própria pessoa não sabe dizer, como a Adriana estava falando, da necessidade real dela. Né? Qual que é a necessidade? É uma reforma, é uma doação de material, é um acompanhamento de um arquiteto, ele nem sabe qual é a função de um arquiteto, né? Então, ao chegar nessa casa, nós estamos dando o quê para eles? Nós estamos dando um tico, né, de esperança, um pouco de esperança no sentido de reorganizar não só o layout da casa, né, os móveis, as paredes, mas reorganizar também a possibilidade da estrutura familiar tomar um corpo, se unir em função da produção de tijolos, por exemplo, né? Isso é um fator particular de Limeira também. A Marcela falou de uma experiência que eu não sabia, de caráter também de orientação ecológica, né, de trabalho ecológico junto à comunidade e outro município. Mas Limeira é bem particular porque ela conta já com essa estrutura da olaria ecológica para reorganizar dentro de uma lei de assistência técnica, né, para ser incorporada dentro da lei de assistência técnica. O banco de materiais também, né? Uma das coisas assim que a gente tem dificuldade e é em função disso um pouco essa audiência, tudo, porque nós precisamos realmente de ideias de colaboração de tudo isso, é que a gente tem uma séria dificuldade em conseguir contrapartida dessa família. Então, as famílias que vão fazer o tijolo ecológico é bastante simples. Assim, a gente definiu, já estava definido na lei de banco de materiais, era na lei que estava definido os 15%. A gente definiu uma contrapartida bastante simples. Eles produzem a quantidade necessária para a casa deles e mais 15% que ficaria de estoque na olaria, como doação para as famílias que não podem produzir, que tenham idosos ou deficientes, por exemplo. Então, nesse caso, a gente consegue uma contrapartida. Em outros casos, onde a família não produz o tijolo, a gente não consegue contrapartida nenhuma. E daí, assim, a gente fica, nossa, mas a pessoa está numa situação tão difícil, vocês ainda vão querer contrapartida? Mas aí entra uma questão assim, quando a pessoa não coloca nada, ela fica nos exigindo o tempo todo, cada vez mais, e ela não se sente responsável por isso. Então, muitas vezes, nós fomos nas casas e a pessoa vinha sem esse entendimento de que estamos fazendo o que é necessário. Então, a pessoa... supostamente, assim, algumas coisas, ela quer uma suíte, ela quer um espaço gourmet, ela quer... Então, a pessoa... Não é brincadeira, assim, é sério, a pessoa não se conscientiza, né, de que ela está recebendo uma ajuda. E que assim, que ela precisa, é uma ajuda, mas que aquilo ali tem que fazer ela continuar caminhando sozinha, né? E não sempre pedindo mais. Então, a gente tem situações de pessoas que falam assim, mas aqui está com infiltração, né? E é uma infiltração que tem na casa de qualquer um de nós, e que a gente vai lá e manda pintar e manda impermeabilizar, né? Mas a pessoa acha que, como existe uma lei de assistência técnica, a prefeitura tem a obrigação de oferecer esse serviço para ela, com mão de obra, com material, com tudo isso. Então, nesse sentido, a gente sente a necessidade de ter uma contrapartida, sim.
Muito bem lembrado, porque a contrapartida é um compromisso da relação, nós fazemos uma relação com a família, é um trabalho de relação de troca, né? E se não houver, há apenas o quê? Uma estrada de mão única, né? Onde sempre a pessoa vai estar cadastrando em programas habitacionais, sempre no intuito de receber, e a autonomia, que é a autonomia do próprio cidadão, nunca é conquistada de fato, né? Outra coisa que a Adriana lembrou muito bem, não se sabe definir o que é moradia digna, né? A pessoa não sabe o que é a moradia digna. Então, nós elaboramos também um trabalho de entender o que é a moradia digna e que não é resolver uma infiltração, né? Isso é melhoria habitacional, mas a nossa prioridade é a moradia digna. O que continuamos? Obrigada. Em função, né, de todas essas questões que foram apresentadas, que aconteceu ao longo aí dos 2 últimos anos e desses 4 primeiros meses, vivenciadas pela equipe, essa necessidade da regulamentação da lei municipal, né, da regulamentação da lei aqui no município, embasado, obviamente, na lei federal, ela se faz para que a gente tenha respaldo, né, para o atendimento, para o enquadramento das famílias. E, no caso de Limeira, que é um caso diferente, de só prestar o serviço da assistência técnica, a questão do fomento, que é, nesse momento, quando a gente faz a doação de materiais e também de mão de obra. Então, a gente tem recursos públicos, né, materiais e pessoais, né, nesse sentido do investimento, principalmente. Eu queria agradecer a presença do vice-prefeito, doutor Júlio. Obrigada. A presença do vereador Vaguinho da Santa Luzinha. Obrigada. Continuando aqui, todas essas questões, então, originaram essa discussão para esses preâmbulos. E dentro desses preâmbulos, né, que são as discussões iniciais do projeto de lei, elas vão trazer alguns conceitos aqui, divididos rapidamente em moradia, processo de projeto participativo, interdisciplinaridade, demanda, atendimento, financiamento e incentivos, em função daquilo que a gente vive dentro da secretaria, né? E a nossa conversa hoje é para estender esse debate para o que está acontecendo também fora da secretaria, para aquilo que vocês vivenciam no dia a dia de cada um de vocês. Então, esse conceito de moradia digna, né? Como o Lucas acabou de comentar, a pessoa, muitas vezes, nem entende direito o que é essa questão, o que é esse conceito. E, muitas vezes, quando chega na casa da pessoa, ela não fez o diagnóstico do problema dela, ela nem reconhece o problema dela, não é isso? Talvez a falta do banheiro, talvez não seja o maior dos problemas, né? Se a pessoa fosse priorizar, qual que é o seu maior problema aqui hoje, talvez ela não identificasse a falta do problema, a falta do banheiro como o maior problema dela. Então, são questões que é inerente à equipe técnica poder identificar para atuar. Então, a gente tem algumas definições aqui com relação a essa questão da moradia digna, todas elas convergem no mesmo sentido. Então, uma definição das Nações Unidas aí para os direitos humanos, o direito à habitação deve ser tratado de forma extensiva e não se reduzir ao fato de se ter um teto, né? Então, não é só ter um teto, um abrigo, né? A questão da moradia digna é mais do que isso, mais do que o teto. De acordo com a Comissão de Assentamentos Humanos e da Estratégia Global para a Habitação de 2000, a habitação é aquele que tem privacidade adequada, espaço suficiente e segurança adequada, iluminação e ventilação adequados, infraestrutura básica adequada e localização adequada no que diz respeito ao trabalho e instalações básicas, tudo a um custo razoável. Então, é uma questão difícil de atingir, né? Se a gente pensar nessa questão da localização e do espraiamento que a gente vive nas nossas cidades, né, com esse distanciamento dos centros, as pessoas sempre no movimento pendular de ir para o centro
para o extremo, para a periferia, ela não vive numa localização adequada em relação ao trabalho e ao sistema ali que ela convive da sociedade. E uma definição mais de 97, né, do Nelson Saulo Júnior, que é um grande defensor aí dos direitos, moradia digna é aquela que engloba a segurança jurídica da posse, disponibilidade de serviços e infraestrutura, custos da moradia acessível, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural. Então, a gente entende aqui, por habitabilidade, a questão da higiene, da salubridade, a questão da adequação cultural, então, ao que é adequado àquela população naquele lugar, né? Então, o que é adequado lá no Ceará, culturalmente, não vai ser adequado lá em Santa Catarina, né, onde eles têm as casas de madeira, não é adequado ao que acontece aqui no interior do estado de São Paulo. Isso é a adequação cultural. Definida essa questão do que é moradia digna, né, então, vai muito além da questão do abrigo e do teto, a gente tem que entender esse conceito aplicado diariamente, né, dentro do núcleo familiar de cada uma das famílias visitadas. A gente tem o conceito da interdisciplinaridade. Então, quando a gente fala em assistência técnica, diretamente, a lei federal fala sobre a atuação dos engenheiros e dos arquitetos. É isso que prevê a lei federal. Mas a gente entende que não basta isso chegar até o engenheiro ou arquiteto de uma maneira que a família não está amparada ainda pelo serviço social do município, não está acolhida, não está em atendimento, porque ela chega de uma maneira muito desgastada, né, como o Lucas colocou, de uma maneira que essa organização social nem permite que ela entenda qual é a necessidade física ali da moradia. Então, é importante a participação de outros profissionais dentro desse processo, seja dentro no conjunto ali da prestação do serviço ou agregado a ele, que seriam as assistentes sociais, os psicólogos ou outros profissionais das áreas afins. Porque a gente tem, por exemplo, pela Política Nacional de Habitação, a obrigação de elaborar o projeto de trabalho social dentro de programas habitacionais. Mas a ideia, né, da interdisciplinaridade é a mesma aqui, que esses atores, né, possam amparar socialmente aí esse núcleo familiar que está, muitas vezes, desestruturado. Não é sempre. Às vezes, chegam casos que a família é estruturada, a necessidade é realmente somente técnica, mas não é a maioria. Os advogados, né, para a questão de ordem jurídica, em geral, relacionados ao acesso legal à terra urbanizada, porque, muitas vezes, há um investimento público, né, num imóvel, há um atendido, é necessário que essa pessoa seja proprietária, cessionária ou compromissária, promitente comprador, que ela tenha uma segurança de posse aí nesse sentido, para que esse investimento se consolide, né, para que ela não possa, dali, com o investimento feito pelo governo, do modo geral, né, monetizar esse dinheiro, virar isso um valor que ela possa capitalizar, vender, alugar, transformar e ir para um lugar pior. Então, muitas vezes, você atende a família numa situação, ela capitaliza aquilo que foi investido e ela volta para um lugar pior. Então, é muito importante que essas questões estejam abrangidas dentro do programa. Não é uma questão de, mas eu vou só atender a questão da moradia, a questão fundiária não entra nesse mérito, entra sim, porque é dinheiro público aí. A gente já falou um pouquinho disso, mas para relembrar, o trabalho do técnico social é fundamental para acompanhamento da situação e evolução social da família. Então, quando o Lucas fala também em contrapartidas, né, muitas vezes a contrapartida é de acompanhar o atendimento da assistente social, né, para que essa família possa evoluir, né, para que ela não fique estagnada ali, sempre presa a esse serviço de mão única. A conscientização dos beneficiários de direitos e deveres, né, que vai fazer com que
Então, se a família está cadastrada para fabricar os tijolos na olaria ecológica, o técnico social ele pode dar esse suporte, esse acompanhamento. A família está indo, não está indo, não está indo por quê? Né? Teve algum problema? Será que tem alguém doente? Vamos fazer um acompanhamento? E assim vai. Isso acaba sendo uma rede. Trabalha na pré-ocupação, no processo e na pós-ocupação. Então, depois que essa família, de repente, uma construção nova, ou como no caso da demolição, que gerou uma construção nova, como que é a pós-ocupação? Como que essa família ocupa esse imóvel? Né? Ela se apropria desse imóvel? Ou ela, de repente, aluga uma parte para um outro núcleo familiar, enfim, gerando um outro tipo de problema. Garante a participação do beneficiário, harmoniza as relações entre os envolvidos no processo, o que melhora a qualidade e a produtividade do trabalho. Dá suporte individual ao beneficiário para suprir uma carência gerada pelo processo histórico da exclusão social. Às vezes, esse beneficiário quer somente conversar, não é isso? Muitas vezes. Né? Não precisa nem da telha, ele precisa de uma pessoa para ouvi-lo. Né? Então, é muito importante, porque a equipe da secretaria ela é multidisciplinar, mas ela ainda não tem essa questão profissional técnico-social. Né? A gente tem lá uma assistente, ela trabalha na parte da demanda dos programas, não trabalha especificamente com assistência técnica. Quem acompanha essa parte da assistência técnica são as assistentes sociais do território, que são da autarquia, do CEPROSOM, e é muito... Na verdade, é esse profissional que precisa fazer isso, porque o arquiteto e o engenheiro, às vezes, tem uma condição pessoal, né, de fazer isso, de ouvir, mas não é o profissional mais habilitado, com certeza. A questão da demanda, né, então, a gente precisa pensar qual que é o enquadramento desses beneficiários, porque tem um universo grande de pessoas a ser atendidas, né? Se a gente pensar só na questão da renda de 0 a 3 salários, mas outras coisas têm que ser postas. É necessário que haja adesão espontânea, né? Então, ninguém pode ser obrigado a aderir à assistência técnica. Quando que isso aconteceria? De repente, num programa de lotes urbanizados aí que venha a acontecer, que já aconteceu no passado, que venha a acontecer. Então, todas as famílias vão ser atendidas pela assistência técnica, vão produzir a casa de tal maneira. Não pode ser assim. A pessoa tem que aderir a esse programa para que ele dê certo, porque senão ele não vai funcionar, porque senão ela não vai dar a contrapartida necessária e o profissional não vai conseguir prestar o serviço aí com a qualidade necessária. Muitas vezes vai se perder o serviço prestado pelo município ou pelo terceiro. É critério de demanda também evitar a sobreposição de atendimento em programas habitacionais, o que é justo, porque se a pessoa já foi contemplada outras vezes, tem bastante pessoas aguardando, exceto no caso dos lotes urbanizados. O que isso quer dizer? Para a gente usar um exemplo recente, a gente tem algumas solicitações hoje lá na secretaria de ampliações do programa Minha Casa Minha Vida no GEADA. Né? Ele pode ser atendido? Pode, mas não vai ser a prioridade, porque a pessoa ela já foi atendida num programa habitacional. Ela já está abrigada dentro de um núcleo habitacional. Então, para ela... E chegam pedidos, a Adriana comentou, né, das situações, mas chegam pedidos de garagem, por exemplo, que ela precisa cobrir o carro, ela não tem dinheiro. A gente entende isso, mas não é prioridade. Quer comentar? Eu ia comentar que assim, a pessoa já está numa moradia digna, no caso do GEAD especificamente. A pessoa já recebeu uma residência com... revestimento em tudo, com 2 dormitórios, com todos os ambientes que tornam aquilo uma moradia digna. Então, aquela pessoa não seria a nossa prioridade. É claro que, se detectado que, por exemplo, a família é de 15 pessoas e estão vivendo numa situação precária, aí sim, mas é por isso que a gente coloca como evitar sobreposição.
Não necessariamente não faremos, mas não é prioridade realmente, né? A situação da posse legal, que eu também já comentei, é necessário que isso seja identificado, né? O uso predominantemente residencial. Para alertá-los com relação a contratos de gaveta, né? Porque aí a gente fica complicado que a gente atenda pessoas que não estão com a posse. Isso, acho que com relação a contratos de gaveta, a assistência técnica ela começa na orientação da regularização da posse. Seria isso, né? O que a pessoa deve fazer, se ela, às vezes, vai precisar de um advogado, porque às vezes precisa fazer um inventário, precisa buscar a pessoa, né? Às vezes aquilo já foi vendido 3, 4, 5 vezes, e ela precisa buscar aquela pessoa original que contratou. Então, a gente orienta a procurar a defensoria. A prestação de serviço, nesse caso, começa aí, com a regularização da posse. Certo? E, depois disso, a gente passa, então, a prestar efetivamente o serviço de projeto. Mas a gente entende que, mesmo na situação da regularização da posse, a gente já está trabalhando na orientação, né? Uso predominantemente residencial, e a gente diz aí predominantemente, porque pode haver um pequeno comércio, uma manicure, uma mercearia, né? A gente entende que não pode negar o atendimento daquela pessoa que tem, dentro do espaço, da moradia, né? Um pequeno espaço, um pequeno comércio, prestação de serviço, onde ela tem alguma renda, porque senão a gente estaria sendo muito incongruente com relação à questão da produção da renda, né? Então, como que a gente vai dizer para a pessoa, não, a gente não atende você, porque você tem aí um cafezinho e você não pode ter. Daí a pessoa fecha o café, fica sem renda, vai depender do município. Então, não é isso que é interessante, mas a ideia é atuar naqueles usos que são predominantemente residencial. Então, aquele cara que tem um grande supermercado, tem mora na edícula no fundo, ele não é predominantemente residencial, ele nem precisa de assistência técnica, ele não entra nesse enquadramento. Mas a questão é que sejam comércios, né, e serviços de pequeno porte, até possíveis de regularizar numa situação de uso e ocupação aí dentro das leis municipais. O beneficiário deve estar acompanhado por programas municipais de assistência social para os casos de fornecimento de materiais ou mão de obra pela municipalidade, principalmente para esses casos. Para os casos em que o município ou o prestador de serviço do município vai prestar somente o serviço do projeto, não é necessário, tá? Que ele seja completamente acompanhado. Mas, para aqueles casos que vão ser acompanhados do início ao fim, ele precisa estar em atendimento, para que a gente evolua com essa família, tenha condição de trabalhá-los socialmente e esse investimento se consolide. Marcela, na questão do comércio, acho que é bom a gente lembrar que assim, o comércio, a gente entende, por enquanto, salvo o melhor juízo, que a gente poderia prestar assistência técnica de projeto, por exemplo, mas que quando chegasse em ponto de doação de material, a atuação da assistência técnica, que nesse caso é habitacional, se restringiria ao núcleo habitacional, né? Sim, obrigada. Vocês entenderam? Então, o projeto geral ele pode abarcar aquela parte do comércio, porque às vezes precisa ter alguma modificação ali, mas a obra dele não vai ser financiado nessa parte comercial, né? Seria só na parte residencial. Como que se daria o atendimento, né? Então, a partir do encaminhamento do serviço social ou demanda direta, conforme o caso, é feito um diagnóstico técnico, é feito o enquadramento dessa família, definido o nível de prioridade. Com esse nível de prioridade, esses atendimentos eles são colocados numa fila, né? A definição de contrapartidas, então aí se define o que a família vai receber e como que ela vai participar. E a atuação é no núcleo habitacional mínimo, que seria sala, dormitório, cozinha, banheiro e área de serviço. Não há área máxima definida,
como já houve em outros momentos, não há área mínima nem área máxima definida. O que há definido é esse núcleo habitacional mínimo. Então, a sala, que a gente, só para explicar, o decreto estadual, ele nem exige sala como um ambiente obrigatório, mas a gente entende que, para a socialização da família, para um espaço de convivência, muitas vezes essas famílias são numerosas, né, e muitas vezes as cozinhas são pequenas, é importante que haja uma sala para o convívio. Então, a gente inseriu aqui. Então, no entendimento da Secretaria de Habitação, esse é o núcleo familiar. Perdão, esse é o núcleo habitacional. Aí segue, então, para o projeto participativo, que deve, né, envolver essa família do início ao fim. Não quer dizer que a secretaria, né, ou o profissional que estiver atuando não possa se valer de projetos que já são padronizados, mas eles têm que ser trabalhados com a pessoa, qual que é a necessidade real que ela tem, né, até na identificação dessa necessidade, né. Então, a pessoa que não tem banheiro, né, só para usar um exemplo do que a gente já falou aqui hoje, a pessoa que não tem banheiro, ela não tem necessidade do espaço gourmet, né. Então, isso é óbvio, mas muitas vezes não é exatamente assim que vem para a gente, mas é esse trabalho participativo com o usuário, com quem vai trabalhar, com quem vai ser beneficiado, e com a família toda, né? Precisa estar envolvida a família toda. Deve envolver nesse projeto, e aí a gente já fala de conceitos, né, que devem ser desenvolvidos dentro de um projeto para assistência social, conceitos de arquitetura bioclimática, para permitir aí a questão da higiene, do baixo uso de energia, da questão da salubridade, que a gente consegue tratar sem muitos recursos financeiros, essas questões só aplicando a arquitetura bioclimática adequada para a nossa região aqui. A questão da flexibilidade, então, de repente, aquele núcleo familiar, em pouco tempo, se altera, né? A filha, de repente, um namorado, casa, vai morar junto, ou a própria mãe ali engravida, tem gêmeos, enfim, ou, como no caso, como a Adriana colocou, né, a família vai abrigar mais crianças em função de uma necessidade. É importante que esse projeto seja flexível, né, e aí a gente entende a tecnologia construtiva também deve ser flexível, ela deve permitir alguma adaptabilidade ali em função de reformas e ampliações, né, com fácil execução. Então, é importante lembrar que, muitas vezes, essas famílias participam da construção, então, isso tem que ser de fácil execução, e, muitas vezes, a mão de obra, né, quando a família contrata a mão de obra, por mais capacitação que a Secretaria tenha condição de investir na capacitação dessa mão de obra, de orientação, muitas vezes ela não é uma mão de obra de primeira linha, né? Então, é importante também, porque ela consegue remunerar menos, né? Então, acaba sendo um profissional que, muitas vezes, não é um pedreiro experiente. E é importante que seja, então, de fácil entendimento e fácil execução. Na sequência do atendimento, a qualificação e a capacitação da equipe técnica e da mão de obra. E a gente coloca aí a equipe técnica, porque é necessário um olhar diferenciado para atuar nesse projeto. Não é só a mão de obra que precisa estar capacitada, a pessoa, né, o arquiteto, o engenheiro, o técnico, enfim, todo mundo que vai atuar aí, ele tem que estar preparado para receber, né, acolher essa população, ouvi-la, entendê-la e permitir aplicar os conceitos que a gente desenvolveu ali em cima com relação ao projeto participativo. Então, é necessário uma capacitação, sim, da equipe técnica de projeto e acompanhamento de obra também, além da própria mão de obra da construção em si. E depois, com o início da obra, tem-se, então, a orientação técnica e o acompanhamento dessa obra. Alguns meios, né, de financiamentos e incentivos.
a lei deve abordar, né, como financiar os serviços técnicos propostos por meio de recursos humanos municipais e buscar recursos financeiros em programas estaduais ou federais destinados à assistência técnica. Buscar realizar parcerias com universidades e entidades dispostas à participação no programa. Então, esse seria o meio de prover o programa, além daquilo que a prefeitura consegue fazer com o seu corpo técnico, porque, como eu comentei no início da apresentação, hoje, de corpo técnico, nós temos a Lívia e o Nil, basicamente como engenheiro, né, e arquiteto da secretaria.